O fenótipo, a ação do ambiente. Trabalho de Mendel. Mendel é considerado o pai da genética moderna, porque ele foi o primeiro cientista que estudou e desenvolveu os conceitos básicos para a genética, que dá base e alicerce até hoje para a genética. Ele foi filho de camponeses, agricultores, e ele cresceu e viveu trabalhando na roça, plantando e colhendo, principalmente as ervilhas, devido ao local ali onde ele morava, né? Quando ele terminou seu ensino médio, ele não tinha condições de pagar para estudar a faculdade, a família também não tinha condições. E a saída que ele encontrou foi se tornar monge. Ele foi para o mosteiro, se dedicar ao mosteiro. Se tornando monge, o que acontece? O mosteiro financiava os estudos para ele. Mendel não estudou biologia, ele não foi biólogo. Ele foi um cientista formado em matemática e física. Mas, por ele ter essa formação de matemática e física e o conhecimento da agricultura e também das ervilhas que ele cultivava na época, despertou para estudar essa característica aí. Então, ele se tornou um grande renomado aí da ciência com esse legado que ele trouxe dos seus estudos. E é isso que nós vamos aprender daqui para frente com esses estudos de Mendel. Então, suas experiências partiram com base nos estudos das ervilhas, né? Ele escolheu as ervilhas por ter conhecimento e de produção rápida e fácil de entender. E os seus estudos transformaram em leis, tá? Que dá alicerce à genética moderna até hoje. Então, até hoje, respeita as leis que Mendel estudou e ortogou na época dos seus estudos. Então, nós vamos começar agora aqui, tendo um conhecimento sobre linhagens puras e geração parentais. Muitíssimo importante isso aqui para a gente poder caminhar com a nossa estudo de genética daqui para frente. Então, trata-se de linhagens puras, características, né, morfológicas, tá, e fisiológicas de uma geração. Trata-se, né, de linhagens puras, as características morfológicas e fisiológicas de uma geração para todos os seus descendentes. A morfologia, no caso aqui, vem a ser a forma dos seres vivos que a gente consegue ver. É o que a gente vê por fora, né? Então, por exemplo, se falar de um cachorro para você, você vai estar visualizando um animal de 4 patas, que tem uma cauda, orelhas em pé, orelha caída, um focinho, né? Uma boca com dentes enormes. Então, isso é a morfologia. A cor do pelo desse animal, se ele é branco, preto, marrom, cinza, malhado. Então, isso é a morfologia, é o que você consegue ver por fora. Já a fisiologia é como que é o funcionamento desse organismo, né? Então, a gente sabe que o cachorro tem coração, que tem fígado, que tem rins, né? Bexiga. A gente não vê isso funcionando, mas através de estudo a gente consegue assimilar esse funcionamento. Então, a fisiologia é o movimento, né, o funcionamento dos órgãos internos de um ser vivo, no caso aí. Então, geração parental, ela é simbolizada pela letra maiúscula P, certo? Então, a gente vai usar muito a simbologia com letras daqui para frente. E aí, considera-se a geração parental seres com características puras entre si, tá? Então, os seres que tiverem características puras entre si é considerado, então, geração parentais. Então, vamos acompanhar um dos experimentos de Mendel e a sua primeira lei aqui. Então, observe nessas imagens aqui. Então, aqui nessas imagens, nós temos aqui a geração parental, certo? Então, o que acontece? Mendel, ele pegou, então, duas plantas. Uma planta que produzia sementes lisas, como a gente está vendo nesse desenho aqui, sementes totalmente lisas, e uma outra planta que produzia sementes rugosas. Então, vamos dizer que essa primeira planta aqui seria para sementes, tá, lisas. E vamos dizer que essa outra
flor aqui de uma outra planta, que seria, então, para as sementes rugosas. Então, o que Mendel fez? Ele cortou aqui os pêndulos aqui, né, removeu as ânteras aqui da parte feminina, e com um pincel, ele colheu, então, o grão de pólen da flor masculina e transferiu, então, para a flor feminina aqui. Da mesma forma, ele também pegou-se, tá, grão de pólen dessa outra planta e levou para a flor feminina dessa outra planta aqui. Nesse caso aqui, o que acontece? Ocorreu a fecundação cruzada, tá? Então, por quê? Porque são duas plantas com característica peculiar cada uma delas, né? Então, essa aqui que forma semente lisas, ela sempre vai formar semente lisa. Essa aqui que forma semente rugosa, ela sempre vai formar semente rugosa. E aí, como ele fez a transferência de grão de pólen de uma flor para a outra, da planta diferente, então isso aqui chama-se fecundação cruzada, tá? Que é bom sempre vocês lembrar disso aqui, que é muitíssimo importante. Então, aqui ocorreu fecundação cruzada. E aí, surgiu a produção, produziu, ele pegou essas novas sementes, plantou, né, cultivou elas, e ele chamou de primeira geração. É F1, essa primeira geração, então ele intitulou como F1. Em F1, na primeira geração, ocorreu então a produção de 100% das sementes todas lisas, certo? Todas lisas. Então, Mendel ficou pensativo, é claro, né? Poxa vida, mas para onde que foi essas características de uma semente que era rugosa e de uma semente lisa e ficou só lisa? Como que foi isso? Então, ele começou ele mesmo a questionar com ele mesmo e seguiu os seus estudos. Então, Mendel pegou essas sementes aqui, né, dessa produção da F1, plantou-as e cultivou novamente. Só que aqui, o que acontece? Ele não fez fecundação cruzada. Ele deixou essas plantas aqui se autofecundarem. Então, o grão de pólen daqui veio para a flor daqui, o grão de pólen dessa flor veio para outra flor aqui, mas tudo da mesma planta. Então, não cruzou de uma planta para outra. Então, aqui ocorreu a autofecundação, né? Então, que fica bem claro para vocês aqui a diferença, o que é autofecundação, tá? Fecundação cruzada. Então, aqui foi fecundação cruzada, porque era uma planta com uma característica diferente da outra, e ele removeu, então, as ânteras e pegou o grão de pólen e passou de uma planta para outra. Aqui não. O grão de pólen ficou colonizando a mesma planta. Então, por isso que é a autofecundação. E aí, quando produziu, o que acontece? Olha só, dentro da vagem, né, para a surpresa de Mendel, dentro da vagem surgia, então, 3 sementes lisas para uma rugosa. Olha só, essa que eu estou destacando, rugosa. Aqui, ó, 3 sementes lisas e uma rugosa. E assim sucessivamente, né? E, que nem vocês estão vendo aqui, permutado de local, né? Poderia estar sendo a segunda de baixo para cima, sendo a última de baixo para cima, sendo a primeira, né? Sendo a terceira, né? A rugosa aqui. Mas sempre nessa proporção, de 3 para 1. Então, ele chamou essa geração de F2, a segunda geração F2. Em F2, surgiram, então, 75% das sementes lisas e 25% das sementes são rugosas. Então, o que acontece? Ele teve uma conclusão aqui. As características que ficou escondida aqui, ela veio surgir nessa outra geração aqui. E assim, ele seguiu. Mendel estudou também outras características das ervilhas. Ele não estudou só a questão da superfície da ervilha, não, né? Então, ele estudou a superfície da semente da ervilha, a lisa e a rugosa, né? Ele viu que a lisa é dominante sobre a rugosa, né? Aparece em maior quantidade. Ele estudou também a cor da ervilha, né? A cor da semente, surgia então a amarela e também as verdes. A cor da vagem, também ele estudou a cor da vagem, tendo verde e também amarelas, tá? A forma da vagem também ele estudou, né? Essa forma da vagem, tendo vagens lisas e vagens onduladas. Ele estudou também a cor do tegumento da semente, a semente cinza e semente brancas.
E a altura da planta também ele estudou sobre a altura da planta. Então, tem plantas altas e tem plantas baixas. Então, tudo isso aqui, Mendes estudou de característica das ervilhas separadamente e fazendo as suas conclusões. Então, agora nós vamos ver aqui, tá? Utilizando agora, veja só, aí ele aproveitou o raciocínio de um outro cientista matemático, que usava um quadro para fazer as permutas, né? E isso veio auxiliar o Mendel. E o nome do cientista lá era fulano de tal Punnett. Então ficou conhecido como quadro de Punnett, que é esse que está aqui embaixo aqui. E nós vamos usar muito isso daqui para frente. Então, olha só, ele pegou aqui, então, a geração parentais, né? Aí, ele pegou e fez o seguinte, as sementes lisas, ele intitulou, então, com a letra R maiúsculo para codificar os genes. Só que a gente não vai falar a letra R maiúscula, né? A gente vai falar Rzão, Rzão. E as sementes que são rugosas, né? Ele usou a representação cromossômica com o R minúsculo. Então, vai ser Rzinho, Rzinho. Então, dentro da genética, é muito usado letras para simbolizar os cromossomos. A gente vai usar muito Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Pode usar qualquer tipo de letra, tá? Z, W, T, sem problema nenhum. Desde que tenha uma legenda informando o que significa aquilo ali para a gente. Então, essas letras são arbitrárias, digamos assim. Agora, observe aqui, ó, a formação dos gametas, né? Aqui, lembra da nossa revisão da divisão celular meiose. Então, ocorrendo a meiose aqui, ó, vai formar um gameta, né? Vamos dizer que aqui forma um gameta Rzão. Aí, o outro gameta aqui só aparece um, é porque se formar o outro gameta aqui, certo? Também vai ser Rzão, porque ela é uma geração de linhagem puras, né? Então, o que acontece? Vai ser outro gameta Rzão também. O que se repete para a genética, a gente não usa para fazer as permutas, tá? Mais para frente, a gente vai ficar bem conhecedor disso. Aqui também, ocorrendo a divisão celular meiose, vai formar o gameta, então, também Rzinho. A mesma coisa, se for formar outro gameta com outro Rzinho, também é a mesma coisa. Então, não se repete. E aí, o que acontece? Então, aqui, como eu disse para vocês, é uma geração de linhagens puras, então são parentais. Olha o pezinho representando parentais aqui. E aí vai fazer o cruzamento, né? Desse gameta aqui, vai fecundar com esse gameta aqui. Vai ocorrer a fecundação dele. Fecundação cruzada, né? Porque é uma linhagem pura para rugosa e uma linhagem pura para lisa. E vai surgir, então, a primeira geração, ou seja, né? F1. E aí, o gameta Rzão vai se recombinar com o gameta Rzinho, formando, então, a planta Rzão, Rzinho. E aí, o que acontece? As características dos genes do Rzão é dominante sobre o Rzinho. A semente vai ser lisa, então ela fica lisa. Mas, porém, ela está carregando as características para a semente rugosa. Aqui, ela é lisa pura, ela carrega característica para lisa nos dois genes, que é um vindo do pai, né? Que é um genes vindo do pai, o outro genes vindo da mãe. Tá? O outro gene vindo da mãe. Só que os dois aqui, no caso, é característica para dominante. E esse daqui é a característica para recessiva. A mesma coisa, um vindo do pai e outro vindo da mãe. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, ocorre a meiose, novamente aqui, desse indivíduo, e vai formar gametas, né? Agora aqui forma gameta diferente, ó. Aqui vai formar um gameta com característica dominante, que é Rzão, e aqui vai formar também um gameta com característica recessiva, que é o Rzinho, tá vendo, ó? Certo? E aí, esses gametas aqui, se fecundando entre si, né? Aqui é a autofecundação, no caso, se fecundando entre si, aí vai ocorrer a permuta e o emparelhamento entre eles. Então, a gente usa sempre assim, um quadrinho de Punnett, né? Os gametas masculinos a gente coloca na linha horizontal aqui em cima, e os femininos aqui nessa coluna na vertical.
Aí, às vezes, você pensa assim, mas a planta é hermafrodita, eu não sei quem é macho, quem é fêmea, ela é hermafrodita, o mesmo indivíduo ali. É só por uma questão de ordem, né? Quando a gente trabalha com os animais mamíferos, por exemplo, aí já tem uma sequência mais lógica, mas aqui é só por uma questão de ordenação, sempre vamos usar assim. E aí, ó, um gameta fica num quadrinho e o outro gameta vai para o outro quadrinho. Aqui é a mesma coisa, um gameta para cá e outro para cá. E aí vai ocorrer a permuta, né? A recombinação de permuta. Esse Rzão vai combinar com esse outro Rzão aqui. E aí vai formar a característica genotípica aqui dessa semente, Rzão, que vai ser formado semente lisa. Porém, ela é pura, né? Porque Rzão, as duas características dominantes. Aí, esse Rzão aqui vai recombinar com aquele Rzinho lá, ó. Tá vendo? E aí, nós vamos ter aqui, ó, Rzão, Rzinho. Ela vai ser uma semente lisa, porque o Rzão é um gene dominante, né, sobre o Rzinho, mas, porém, ela não é pura. Ela carrega a característica para a semente rugosa. Agora é a vez desse Rzinho aqui recombinar com esse Rzão aqui, tá vendo, ó? E aí, essa semente vai ter o genótipo dela, Rzão, Rzinho. Vai ser semente lisa, mas não pura, né? Tem a característica lisa, mas carrega no seu genótipo a característica para rugosa. E aí, esse Rzinho recombina com aquele Rzinho lá. E aí, forma a semente rugosa, né? Então, aqui é uma semente pura recessiva, né? Rzinho, Rzinho. Então, é sempre dessa maneira que nós vamos estar trabalhando aqui, certo? Observe que a característica recessiva sempre vai ficar por último na permuta, tá? Melhor visualizar, é um par de cromossomos, tá? Esse par de cromossomos, ele é originado, um da origem vindo do pai, vou colocar aqui a letra P, só para simbolizar, pai, e o outro vindo da mãe. Vou colocar a letra M aqui para ser da mãe. Observe que, digamos assim, esse cromossomo que veio do pai, ele trouxe um gene dominante para as características da genética desse indivíduo sobre os genes da mãe, que a mãe é Azinho. Aqui, ó, é um outro par de cromossomos, também a mesma situação. Um é originado, né, vem do pai, e o outro de origem materna. Aí aqui, os dois são de característica dominante, ó, Bzão, Bzão. E esse terceiro par de cromossomos aqui, também a mesma situação, sempre vai ser assim, é um vindo do pai, né, e o outro de origem da mãe, né. Então, a minha característica genética, a sua característica genética é metade originada do seu pai e a outra metade originada da sua mãe. Então, aqui, vamos dizer que é característica recessiva tanto para o pai e para a mãe. Cada par de cromossomos, ele dá a informação para uma característica fenotípica do nosso, dos seres vivos, né, do organismo. Então, vamos dizer que isso aqui seja para a cor do cabelo, tá? Então, um vindo do pai e outro vindo da mãe. Vamos dizer que isso aqui é para a cor da pele. É um vindo do pai e outro vindo da mãe. E vamos dizer que isso aqui seja para a cor dos olhos. Então, um vindo do pai e outro vindo da mãe, tá? Então, é assim que funciona. E aí, esses par de cromossomos aqui, né? Esse daqui é homólogo a esse, é igual a esse, homólogo, né, a esse daqui. Então, quer dizer, são iguais. Ele é vindo do pai e da mãe, mas com a mesma função, de caracterizar a cor do cabelo, no caso. Esse daqui também é homólogo a esse, assim como esse é homólogo a esse. E assim, esse aqui também homólogo a esse, e esse aqui a esse. Agora, esse daqui, ó, já não é homólogo aqui. Por quê? Porque ele é vindo de características diferentes. Esse aqui é para a cor da pele, para a cor dos olhos, que eu disse agora há pouco, esse aqui é para a cor da pele. Então, não tem nada a ver um com o outro. Então, ele não é homólogo, são conhecidos como heterólogo. Assim como esses daqui também são heterólogos, tá? Não são homólogos, não, entre si, são heterólogos. Então, é muito bom a gente ter essa visão aqui, porque a gente vai precisar muito disso daqui para frente, tá? Aqui é só para um efeito da gente dar uma relembrada na divisão meiose, porque quando Mendel estudou, desenvolveu seus estudos, suas pesquisas,
ele não tinha conhecimento de células, ele não tinha conhecimento de cromossomo, ele não tinha conhecimento de genes, de DNA, ele não conhecia divisão celular também, ele não conhecia isso. Então, ele estudou de maneira independente, usando outros linguajar. Aí, após o estudo de Mendel, outros cientistas estudando genética e continuando o seu legado, o seu estudo, né, as suas anotações, aí eles fizeram uma comparação. Ocorreu, então, a divisão meiose aqui, ó, a primeira meiose, e aí, então, essa célula aqui veio com esse par de cromossomos, né, homozigoto aqui, né, dominante aqui, nesse caso, e aqui ocorreu a imigração desse outro par de cromossomos aqui, também é um homozigoto recessivo. Então, você viu que separou um par de cromossomos para cada célula. E aí ocorre a meiose equitativa, né? Então, a meiose equitativa, novamente ocorre a separação aqui, e aí esse par de cromossomos vai ter um cromossomo para cada célula, no caso aqui. E aí, cada uma dessas células aqui é formação de quem? Dos gametas, ó, tá vendo? Ó? São formação dos gametas aqui no caso. E aí, cada gameta carrega o quê? A metade da característica. Se é do pai, traz a metade da característica do pai. Se for da mãe, traz a metade da característica da mãe. Quando ocorre uma fecundação, né, de um gameta masculino com um gameta feminino, aí o que acontece? Ocorre a junção e vai novamente se restabelecer o material genético daquela espécie. No nosso caso, nós seres humanos, nós somos constituídos de 46 cromossomos. Então, 23 é vindo de um lado e 23 é vindo do outro. Bons estudos a todos, uma boa semana a todos, vós misseis, e até o próximo capítulo, dando continuidade dessa introdução da genética com os estudos de Mendel. Não percam o próximo vídeo. Código genético é degenerado.